Reciclagem da Visão. Vamos lá então, Reciclagem da Visão está começando. Já quero cumprimentar aqui os nossos presbíteros convidados. Primeiramente, Rafael Bus de Cascavel, Paraná, que esteve participando do nosso encontro em Londrina. Boa noite, Rafael, tudo bem? Boa noite a todos, ao ministro, aos irmãos todos aí que estão acompanhando. Boa noite aos ouvintes. E que o Senhor abençoe a todos nós aí. Boa noite. Boa, Rafael. Temos aqui Valdemar Cruz, direto de Lauro de Freitas, Bahia. Boa noite, Valdemar. Boa noite a toda a equipe, boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar aí participando mais uma vez da Reciclagem da Visão, né? E que Deus continue nos abençoando e nos dê um programa bem abençoado. É isso aí. É o que a gente quer para esse bate-papo desta noite. Eu já vou convidar aqui o Rafael, até conversamos lá no encontro de Londrina. Como é que estava o encontro, Rafael? Eu vi que teve pessoal aí de Cascavel que desceu a Londrina. Foi uma maravilha, hein? O Senhor nos abençoe. 10 pessoas aqui de Cascavel, né? Foi uma bênção. Creio que o Senhor está rompendo a cada encontro aqui na nossa região. Aqui o Senhor tem avançado mais, né? Sim. Então, eu não lembro assim a quantidade de pessoas do outro encontro, né? Do primeiro. Mas esse foi muito bom. Gostamos muito. Pessoal que está despertado para ir. São irmãos dos grupos familiares que foram a primeira vez ou irmãos que já tinham ido? Foi um irmão aqui representando aí o grupo de Corbélia, foi uma irmã representando o grupo de Ubiratã e os outros eram aqui de Cascavel, né? Então, da minha família e também um grupo aqui do irmão aqui perto. Sim, e já teve algum testemunho ali no domingo? Eu não sei também se teve culto ali, mas eu notei que foi bem direcionado assim, a pessoas que estão começando, né? Aquela palavra mais pastoral, mais evangelista, ali falando sobre a consagração, né? A nossa chave da vitória. Teve algum compartilhar sobre isso, Rafael? Teve. Tá. Eu acho que assim, que aquilo que marcou mais para mim, assim, no retorno, então estávamos ali bem distribuídos nos carros, né? Uhum. E o que eu vi, assim, que Deus moveu é que, digamos assim, foi um compartilhar na prática, vamos supor assim, né? Então eu convidei alguns irmãos ali para nós estar orando no retorno da viagem, e aquilo fluiu muito bem, né? Todos que estavam no carro acabaram orando, e tinha alguns ali que não tinham a prática, assim, nunca tinham orado juntos, né? Nunca tinham orado em nenhum momento, até o que eu lembro, assim, né? Sim. Então eu vi, assim, que todos quiseram participar daquela oração, sabe? Pra mim, eu já tô louco de feliz aí. Interessante. E, Rafael, Cascavel até Londrina dá mais ou menos quantos quilômetros? Dá 400. É longinho, né? É outra realidade, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul, né? É muita cidade, são várias regiões, né? A gente viaja pertinho para os encontros, né? E 400 quilômetros já é chão para ser a tua região mesmo, né? Então, o que o pessoal, assim, falou, né? Diz que vale a pena, por mais que é cansativo, gostaram de ir. O que eles falaram, assim, sobre participar do encontro microrregional? Não, todos que participaram aqui gostaram muito, falaram, assim, que é muito vantajoso, assim, dispostos aí, né? Tipo, já na pergunta de quando vai ser o próximo, né? Então, assim, eu propus aos irmãos aqui nós começar uma oração em jejum aqui para essa região ter mais próximo de Cascavel, né? É verdade, é verdade. Para que o Senhor possa nos abençoar, né? Pois é. E já se aproxima o encontro na Bahia, né, Valdemar? Como é que estão os irmãos? Ficam sempre bem ansiosos? Sim, muito ansiosos, né? Porque na realidade, assim, cada boa, encontro né? muito boa. E assim, de cada encontro Deus trabalha de uma forma diferente, né? Então, assim, eu tô vendo esse encontro agora, assim, o mais trabalhado. Então tá sendo uma bênção. Eu creio, assim, que vai ser muita bênção, muitas bênçãos mesmo, que o Senhor vai derramar aqui na Bahia, porque tá sendo bem trabalhado, mas é uma maravilha. Porque a gente sabe que Jesus está nesse negócio e a gente vê, assim, como o inimigo ele fica furioso, né? Então, assim,
Quando tá chegando perto, assim, já começa alguns problemas, enfermidade. Eu mesmo peguei uma gripe, mas uma gripe tão forte, entendeu? Então, assim, a gente vê assim, o trabalhar de Deus assim, de uma forma bem forte mesmo. Sim. Ainda tem o presbitério também, né? E depois você não encontro. Então eu creio assim que Deus vai fazer um trabalho muito, muito abençoado esses dias. Verdade, vai ser intenso, né, os próximos dias. E aí também, né, Valdemar, tem cidades que são longe, né, digamos, da cidade sede do microrregional, né, e é uma alegria, né, ver pessoas de longe vindo, né, sei lá, 400 quilômetros, 500, sei, até mais, talvez, faz parte dessa região, né, e deve alegrar o coração ver pessoas de muito longe, né, vindo para os encontros, né. Até 1.100 quilômetros. Imagina, De Natal para cá é 1.100 quilômetros. Sim. A gente sempre interessante, vê é outra realidade. A gente sempre vê uma movimentação. A gente sempre vê uma movimentação forte aí na Bahia, né? Os irmãos congregam, vão, né? Sempre tá a tendência tá aumentando expressivamente. Imagina os irmãos andando 1.100 quilômetros para participar lá de um dia, né? Isso está acontecendo no Paraná também, ali pelo que o Rafael tá comentando, né? E aí, Sérgio, o que tu tem para dizer? Isso aí alegra o coração do ministro aí, ver esse povo aí. Pastor gosta de povo, né? Que nem eu. Verdade. Esse aí eu tô mais longe que os baianos do encontro aí, né? Então para eles é Barbada, para mim que é mais longe. Pois. Realmente. Mas o povo aí da igreja da Bahia sempre é muito presente nos encontros. Meu Deus, e cada encontro eu vejo, conheço pessoas novas aí, né? Sim. Isso é muito interessante. É que para quem mora no norte aí, 1.000 quilômetros é logo ali, né? Pertinho. Agora nós aqui do sul para ir a Passo Fundo, que dá 280 quilômetros, 300, já é uma briga muito longe. É uma choradeira. Tem que ir de avião. É uma né? choradeira. Os cachorrinhos estão se movendo aí, viu? O ônibus já está Pois é. completo para Passo Fundo aí, viu? Fiquei sabendo. Já? Já fechou aqui. Só, O tá primeiro mudando. já fechou. Acho que vai 2. Mudou? A gente mudou. Milagres são reais, né, Sérgio? Milagres estão É acontecendo verdade. já, né? Não, já estão acontecendo. O povo está se movendo. Legal. Pois é, e é lindo de ver assim, o amor do povo, pelo menos lá na Bahia, a gente tinha recebido vários testemunhos depois, né? Do pessoal que estava encantado ali daquele momento e queriam mais, e queriam estar em comunhão com os irmãos, né? A gente vê Deus operando fortíssimo. E Londrina também não foi diferente, né? Óbvio que ali é uma obra que está começando, né? Até a gente conversando com o Paulo Sanchotene, ele disse da peleja que é quando está chegando próximo à semana do encontro. Assim como o Valdemar acabou de citar, o Paulo, se quiser deixar um testemunho, uns comentários, a gente pode estar lendo, Sim. né? E sempre assim, aqui em Cachoeira do Sul também, quando começa a se aproximar, né, Luciano, de seminário, eu que cuido da parte técnica, eu vejo os efeitos colaterais na parte técnica, né? Da história aqui, dá um negócio errado ali. Sempre dá uns problemas na chegada, assim. Eu estava pensando, né, foi falado muito sobre consagração também, como o Nicolas falou no sábado, e Rafael, né, a gente já vê o Valdemar, né, o pessoal da Bahia falando muito, né, sobre a mesa, os materiais, enfim, você também tem esse incentivo, gente, tem que buscar os livros, os CDs, as mensagens, tem que se consagrar, tem que comer, se não se consagrar não vai conseguir perseverar, tu tem conseguido incentivar o povo que esse é o caminho, consagração, gerar e cuidar. Compartilha bastante aqui nos grupos, né? A gente leva os materiais nos grupos, já para apresentar para os irmãos. Tá tendo esse incentivo, né? Ainda tem assim, alguns grupos são novos, né? Então, que nem ali na cidade agora fugiu da memória aqui, Rio Verde. Então, Rio Verde ali são grupos menores. Os irmãos estão, assim, engatinhando, sabe? E a maior parte dos livros aqui, materiais que a gente tem distribuído, são empréstimos, né? Para que os irmãos consigam ter acesso, por enquanto. Tem uma grande dificuldade ainda para acessar TV Menorá, Pão de Judá, né? Mesmo assim, a gente todo o grupo aí nós temos compartilhado, tem que acessa lá o momento da oração, dá o testemunho lá e compartilhamos para que tenha
esse desenvolvimento, né? E, Rafael, qual é a frente da mesa, assim, que mais te auxilia? É o aplicativo Pão de Judá? É a Rádio TV Melhorar? É a editora? Qual é a frente, assim, que tu vê que mais o pessoal se abre? Eu creio que alguns itens ali do Pão de Judá. Então, assim, eu tenho trabalhado aqui com alguns... Tem alguns trabalhos acontecendo aqui na cidade com relação à mesa, que é um trabalho nos UPAs, né? Onde a gente expôs aí alguns materiais. Agora estamos iniciando aí as palestras Amigo Vento Sul, e eu vi que disso começou assim um movimento bem grande, sabe? Meu estoque de material aqui, ele murchou, sabe? De um dia para o outro, Legal, assim, coisa boa. diminuiu bastante, né? Sim. É muito bom. Então seria a Editora Vento Sul, né? Os livros, né? E o Pão de Judá, o aplicativo. É isso aí. Vamos espalhar essa vida aí pro povo. Olha, eu quero dar uma passada aí depois nos comentários. Eu vi que o pessoal tá falando aí que estão indo de carro aí, juntando vários carros para ir sim. para o encontro da Bahia, né? Sim, a gente tem comentários aqui, por exemplo, da Lucilane Oliveira trazendo: nós aqui em Santo Antônio de Jesus viajamos 6 horas de viagem, ida e volta, mas é uma alegria participar. Sempre esperamos com muita saudade. A Janaína Almeida diz que para ela ali são 200 quilômetros e que eles vão muito felizes, né? E a gente tem outros comentários aqui, por exemplo, a gente puxou o presbítero Paulo Sanchotene, né, para comentar sobre isso, e ele disse aqui que muitos retornos após o encontro aconteceram. Vale a pena padecer por Cristo. No informal, Deus usa muito sem percebermos, antes, durante e após o encontro. Nas viagens também, basta estarmos vigilantes para recebermos as porções. Temos mais comentários. Boa. Depois a gente vai ler Interessante, então. é verdade. Vamos lá, Valdemar. O encontro de Londrina, o culto mundial, que o senhor falou contigo e sobre render-se ou rendição, sobre se entregar, enfim, ser servo. Comenta um pouquinho com a gente que Deus tocou no teu coração aí. Gente, é assim muito rico, né, de conteúdo, aquilo que Deus tem trazido pra gente através dos micro-regionais, através dos cultos de recepção, através dos cultos mundial. Então, assim, a cada dia Deus ele está nos levando assim para uma direção que é realmente estar pronto, né, para a igreja gloriosa, né, para que Cristo possa nos levar. Então, ontem mesmo no culto mundial que falou ali sobre a rendição, é algo assim que eu creio que já está bem perto disso acontecer nas nossas vidas, porque cada dia Deus está ajustando, apertando o cerco para que a gente realmente venha a tomar a posição de servo de Cristo e deixar Cristo fluir, porque na realidade Cristo ele quer nos governar. Então render é justamente ver que nós não temos capacidade nenhuma e só Cristo pode fazer todas as coisas. E nós temos que se render a Ele para que Ele nos usa como Ele quer, da forma que Ele quer. O culto, o encontro também foi algo assim muito tremendo, um testemunho muito abençoado aí pelo Senhor. Então eu vejo assim a cada dia Deus ele nos movendo justamente para a realidade e para que nós venha viver essa realidade a cada dia. Ali foi compartilhado ali em relação aos material ali com o irmão. E a igreja aqui é fruto dos materiais da editora Vento Sul. Boa. E é algo assim que tem nos levado muito a divulgar esses materiais, porque isso aí fez a mudança extraordinária nas nossas vidas. Então não tem como a gente não falar desse material. Então tem pessoas que estão sendo curadas só em ler o material, sem precisar nem fazer terapia. Só em ler o material está sendo curado da depressão. Então assim, a gente vê os testemunhos assim, muito tremendo do que Deus tem feito através dessa mesa, através de tudo que Deus tem trazido aí, desse fluir do rio, porque eu vejo assim como um fluir do rio, onde ninguém vai ter desculpa diante de Deus, porque a realidade de Cristo é exposta para nós todos os dias. Então eu vejo assim como é tremendo o que Deus tem feito, o que Deus tem trazido para essa igreja. Então eu sei assim que nós temos que dar muito valor a essa mesa. Verdade, então assim, eu glorifico a Deus que quando eu iniciei aqui como presbítero, então tem um testemunho assim muito tremendo que aconteceu na minha vida. E eu cheguei aí na livraria, fui no encontro em Novo Hamburgo,
eu não tinha um centavo para comprar material. Eu comprei mais de 8 mil reais de material. Ainda comprei no cheque de uma irmã. Dividido. É fé, isso aí. E aí assim, aí foi fé, porque aí eu vi que não, e fez a gente trabalhar bastante para poder, conseguir o dinheiro para poder pagar o cheque da irmã. Então assim, eu vi assim como foi tremendo assim. Então é algo assim muito tremendo. Esses materiais é muito rico e eu vejo assim como Deus está trabalhando, né? Então assim, eu louvo ao Senhor com tudo que Deus tem trazido, pelos encontros, pelas mensagens de edificação, por tudo que o Senhor tem trazido aí nas nossas vidas, o café com Cristo também. Também lembrando, né, a gente teve últimos dias, né, um seminário que falou que haverá guerra de geração em geração, né, contra Amaleque até o último dia. Mas na tua vida tu já vê assim que tem áreas assim que tu já se rendeu assim, que tu não tem mais força para pedir Deus, por quê, para quê, e que tu simplesmente faz, porque se entregou em algumas áreas. Gente, é assim, olha, e como essas guerras aumentou, e é onde a gente vê que tem que se entregar mesmo, não tem onde correr. Olha, na quarta-feira passada, nós fizemos a quarta da benção aqui, foi uma maravilha. Veio pessoas para receber a oração, foi assim muito tremendo. Aí meu carro tava com problema, eu fui com meu irmão, até o presbítero de feira, né? Eu fui pro grupo familiar com ele, um grupo familiar novo, mas foi uma benção, foi muito tremendo assim. E terminando um, já tinha outro pra gente ir. Então o que aconteceu? Quando nós descemos do prédio, que fomos entrar no carro, para um carro do lado assim, sai 2 caras armados com fuzil e com a pistola e falou assim, olha, é um assalto, eu quero o carro. Tinha acabado de colocar a mochila com os materiais dentro do fundo do carro, e meu irmão tinha colocado o violão. Então eu creio que esse material agora está trabalhando na vida até dos bandidos. Entendeu? Com louvor. Então eles levaram, graças a Deus, só levaram o carro. Então tá lá, com louvor, com tudo, com a apostila de louvor, com material na bolsa. Então a Bíblia. Então, tá. É a guerra natural e espiritual também, né, Valdemar? É isso aí. Completo. Então eu creio que Deus está fazendo a obra na vida dos bandidos aí. Interessante. Eu ia até perguntar pro... espiritual, entendeu? Então assim, eu vi assim. Então ele tá saindo já para ir para outro grupo. Então assim, eu vejo assim como Deus ele tem trabalhado e a guerra tem aumentado. Entendeu? Então assim, é guerra mesmo. Então eu vejo assim, a única forma é render-se ao Senhor. Não tem outra alternativa pra gente a não ser render mesmo para ele. Porque não tem Deus, só vai apertar agora. Agora não adianta, porque a igreja gloriosa tem que sair. É verdade. Pois é. E Rafael, tu já viu assim na tua vida também que tu tem áreas que tu não tem mais força de perguntar por que Deus? Para que fazer isso? Por que assim que tu já se rendeu, já deu bandeira branca para Deus e se entregou assim, se rendeu ao Senhor? A resposta é bem difícil de falar, né? Sim. Eu sempre digo assim, até o momento que o Senhor me guardar, eu vou ficar firme, né? O dia que ele tirar a mão, eu sei que eu vou resbalar, né? Então, mas assim, realmente assim, é uma guerra constante, né? Hoje eu tava dentro do carro, assim, perto do meio-dia, eu disse, Deus, pois é, não vai aliviar nem um pouquinho, né? Então vamos seguir, né? Mas é assim, irmãos, tá? Eu vejo assim que tá bem apertada, cada encontro, cada movimento que tem. Então, assim, cada grupo que vai acontecer, cada palestra que vai ter, cada dia que eu vou levar um material aqui no UPA mesmo, que é um trabalho bem simples, mas é uma luta, sabe? Eu vejo assim que tem dias que eu chego, eu fico dentro do carro ali uns 5, 10 minutos até eu conseguir ter coragem de sair do carro para ir lá, simplesmente colocar um material na prateleira. É uma coisa tão simples, mas tem dias que é tão violento assim essa batalha. Agora tem algumas áreas que com certeza o senhor já avançou bastante, né? Do Amigo Vento Sul, Rafael, eu não sei se tu comentou antes, mas como que se abriu essas portas para essas palestras e onde é? Então faz aí uns 6 meses, quase 7 meses que a gente estava já conversando com o pessoal com as coordenadoras aqui do UPA, né? Um deles, para a gente iniciar essas palestras, né? Lá com os funcionários, né? Então tem um deles aqui que tem 300 funcionários aí, mensais, né? Eu acho que o maior que tem aqui na cidade. E, enfim, a gente acabou conversando
Isso passou de um mês para o outro, do outro e foi indo, deu 7 meses aí de conversa aí, não rolou. E um dia eu mandei uma mensagem assim, tipo, meio que assim, bem aleatória, né, para ver se o que acontecia, e ela marcou para outra semana, né? Aí o coração saía pela boca, né, a tremedeira, né? Mas foi muito bom, né? Sim. Porque assim, ela começou com 3 dias de palestras e 4 palestras no dia, né? Então Olha foram só. 12 palestras aí em 3 dias. Eu aprendi muito, né? Eu creio assim que o Senhor rompeu muitas coisas dentro de mim, né? Amém. Para todos aí, a gente vê que esse render-se veio no momento certo, né? Muitos presbíteros passando por situações parecidas. Olha só, estão comentando aqui, a Janaína colocou que aí, ó, é muito negar para não faltar nenhum livro na livraria das cidades, porque temos noção da importância desses materiais. Flávio Manarelli colocou, primeira vez que fui na livraria, passei 3 cheques. Os cheques voltaram, mas o material não. É isso aí. São experiências aí, né, que o pessoal tem. E, gente, estamos aguardando os comentários aí de vocês. Estamos daqui a pouco chegando ao final, né? Vocês podem continuar aí colaborando e comentando para que esse canal cresça cada dia mais. Mas sobre a rendição, né? Olha só. Deus trouxe aí através do Ministério da Palavra novamente a vida de Paulo, né? Sobre o espinho. Mas por que não tira? Senão a gente já vai se soltar completamente, né? O que nos mantém nessa obra é justamente essas pelejas. Às vezes a gente fica anos naquilo, aí vence, aí começa outra, né? Não dá para parar esse aperfeiçoamento, senão Deus não vai se expandir dentro de nós. E eu queria que o Valdemar comentasse um pouquinho ali sobre uma frase do culto mundial que falou que nessa era a gente nunca vai melhorar, a gente nunca vai mudar. Na verdade, quando está frutificando algo bom dentro de nós, aquilo é apenas o Espírito Santo se expandindo. Eu fiquei impactado. O que tu achou dessa frase aí, Valdemar? É assim, eu fico preocupado quando não está acontecendo nada. Agora, quando está acontecendo alguma coisa, eu tenho certeza que Deus está trabalhando. Então, assim, eu fico muito preocupado até com os membros da igreja quando não está acontecendo nada. Porque quando começa a acontecer algo, então eu vejo assim que Deus ele está movendo. Então, Deus levanta situações dentro de nós justamente para que nós não venha dormir, né? Nós não venha viver do nosso jeito. Então sempre tem que ter alguma coisa incomodando, entendeu? Para que realmente nós venhamos buscar o Senhor e ver que nós precisamos dele a cada dia. Então eu vejo assim que não tem onde nós correr, entendeu? Então cada vez que Deus mexe, melhor é, porque ele vai nos expor, ele vai mostrar onde nós somos falhos. Entendeu? Eu não esqueço nunca daquele versículo que Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Entendeu? Então, todas as coisas. Eu aprendi muito mais com as coisas ruins que aconteceu na minha vida até hoje do que com as coisas boas. Porque nas coisas ruins, Deus me mostra aonde eu estou falho, onde eu estou errado, onde eu preciso mudar. E nas coisas boas a gente esquece. Mas as coisas ruins Deus vai mostrar a nós. Então, assim, eu vejo assim que quanto mais Deus mexe dentro de nós, então mais eu creio que Deus vai nos curar e nos libertar. Boa. Então, assim, eu vejo assim, esse rende-se justamente esse. Porque Deus vai mexer para nós ver que nós precisamos dele cada dia, que nós precisamos nos render mesmo e nos colocar à disposição dele para ele nos usar como ele quer. Verdade, então eu fico muito feliz quando está acontecendo as coisas. Sábado à tarde ali foi falado alguns assuntos assim, né? Sobre Satanás faz seminários por longos anos, né? Com o objetivo de derrubar pessoas, né? E há uma dificuldade às vezes, né? Até o irmão compartilhou ali, eu vou pedir para o Sérgio fazer um arremate aí. Às vezes em recuar e esperar para saber discernir a voz do Espírito. Hoje a igreja tem essa dificuldade, irmão, de discernir assim, né? Esses embates, principalmente quando uma pessoa está com bastante tribulação, que Deus está permitindo aquela tribulação, né? E ali, que nem Deus falou com Jó, do meio de um redemoinho, né? E como é se aquietar, assim, né? Como a gente podia compartilhar com o povo que nos ouve aqui, como se aquietar aí para a presença do Senhor, para
Como discernir, como tu disse ali, às vezes eu tenho que recuar, ficar quieto para aguardar, para discernir, ver o que é a voz do Senhor e adiar às vezes decisões. Nós temos duas vozes dentro de nós, né? E lembra que o Espírito diz que Satanás se disfarça diante de luz. Sim. Então, quanto mais você cresce, ele te acompanha nas tentações e na capacidade de enganar. Porque é o próprio Deus que regula e libera ele, né? Porque se tu cresce e Satanás não cresce junto, aí a obra não se completa, né? Sim. Então, quando você dá um salto, dá um crescimento de vida, Deus também libera ele para dar uma subida para te incomodar de forma mais qualificada. O músculo aumenta e o peso também. Exatamente. Né? Academia. Então, até concluir a substituição, que é a verdadeira obra da restauração que Deus almeja e focou na igreja, em todos nós, chegar nesse ponto. E hoje não, mas lá no culto, no Café com Cristo, se não me engano, ou no culto mundial, eu falei algo que Deus me mostrou assim, que a gente tem que abrir mão de tudo o que a gente acha que tem direito de reclamar, de não aceitar, de não concordar. A gente tem que saber se enfrentar, sabe? Para que a humildade apareça. E o crente, ele tem dificuldade dessas coisas todas porque não pratica a palavra, ele só conhece a palavra. E nessa permissão aí de Satanás crescer, às vezes é aí que ele introduz o engano. Poxa, mas eu estou aqui, eu estou crescendo em vida, eu estou produzindo, por que Deus está permitindo isso? É muito perigoso quando tu está crescendo, porque aqui muito é dado, muito é requerido. Entende? Então, se você não ter se você não ganhar de Deus com a experiência com Ele, uma capacitação graciosa para você aprender sempre a abrir mão de tudo para aceitar os arranjos e as condições da tua volta, né? Tu pode sucumbir, porque aí entra a apostasia se você não aceita, entende? Porque o estágio que Moisés estava quando ele quebrou as tábuas era um estágio de maturidade já, né? E ali ele recebeu uma prova, né? Era, mas quando ele feriu a rocha, ele estava bem elevado. Sim. Na intimidade com Deus. Tu vê que o erro foi muito grave ali. Né? E ele estava assim no pico da obra do Espírito, né? Então você não pode brincar com isso nunca. Então sempre a gente tem que ter um frescor do Espírito na mente, assim, para você renunciar os teus direitos. Você tem que ser absolutamente manso, porque a mansidão é autodisciplina. Você tem que saber que a autodisciplina é a obstinação em seguir Deus e não você. Mesmo que você não queira. Porque ninguém quer praticar a palavra de Deus, mas você tem que se obstinar em fazer o que tu não quer. Verdade. E nesses momentos parece que a gente tem quando Deus está nos apertando, aquela tendência, né, de tentar, vou me aliviar um pouco aqui, vou me aliviar um pouco lá, porque pensa que está cumprindo algo que fazer, então não, se eu fizer isso não tem problema, né? E acho que é um dos perigos da gente daqui a pouco olhar e pensar, não, mas se eu deixar de fazer isso não tem problema, se eu fizer aquilo é um pouquinho só, né? Então, vários ângulos, né? Quebrantamento aí. Nós temos assim um problema, assim, ó, a gente foca muito assim aquela preocupação em não pecar. E não é esse o foco da igreja. Sim. O foco da igreja é você se humilhar para Deus. Entende? Você aqui na administração da obra da justificação da alma, você não pode se preocupar com o que tu peca. Tu tem que se preocupar em depender de Deus, substituir a natureza pecaminosa. Sim. É exatamente isso. O culto mundial falou, né, que a gente fica reprimindo o pecado ali para não mostrar aquela verdade, né, que está em nós. Mas é uma atividade inútil que a gente pratica. Aperfeiçoamento, né?
o autocontrole, para não pecar, para não na frente dos outros mostrar fraqueza, aquelas coisas todas que a gente fica ali administrando para se parecer santo e bom e agradável. Na verdade, a gente não é nada disso. Sim, depois chega em casa, dá um quebra-pau danado. Que ficou reprimindo muito tempo. Barbaridade. É que nem lobo comendo capim em 30 dias. Aí tu já imagina quando ele sai dali. Sai devorando tudo. Não, mas olha, é uma benção mesmo. Esse culto mundial tava bom demais. A gente vê que não há esperança no homem, né? A única esperança é você se rendendo a Cristo e o novo homem aparecendo. A gente foi batizado. Tem um novo homem ali que tem que aparecer, né? E é tão claro. E é tão claro, porque você faz parte do corpo de Cristo. Você não é nada. Amém. Exatamente, a gente é a expressão, né, dele. Boa, olha, o nosso tempo se foi. Aqui o papo é bom, né? Sempre é bom estar compartilhando com os nossos irmãos aqui, os nossos presbíteros. Quero agradecer já o Valdemar aí. Valdemar, muito obrigado. Eu que agradeço aí, Deus abençoe vocês todos aí e que Deus continue nesse trabalhar em nossas vidas aí para que a gente realmente fique pronto, né? Porque Jesus está voltando e o mundo do jeito que tá, vai chegar um momento que vai ficar difícil até pra gente viver aqui. Então, nós precisamos que Jesus volte, então nós precisamos se render o mais rápido possível. Boa, valeu, Valdemar. Agradeço ao Rafael Buzer, presbítero Paraná, Cascavel. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço aí a oportunidade de participar, foi uma benção. Fazia um tempinho que eu não participava. Estava agradecendo a escolha de não participar, mas a prova o senhor está aí hoje, né? Foi uma benção participar aqui com vocês. O senhor nos dê graça aí para seguir em frente, né? Boa, muito obrigado.